falando a verdade sobre a Hamas e a equivocada esquerda brasileira. Olha, Israel é o único país nesta área do Oriente Médio que é livre, ou seja, democrática, que é representada por uma verdadeira democracia. Existe a história bíblica e não bíblica sobre essa área, conhecida hoje como Palestina e o Estado de Israel. Eu não vou falar sobre Bíblia, e se falo algo aqui é uma história muito resumida. Se você quer apurar mais e se interessa por este assunto, então deveria procurar aqui mesmo na internet e em livros, e com gente que entende bem do assunto. Mas já te aviso, que é um assunto extremamente complexo. E por que complexo? Porque envolve política, culturas, idiomas, religiões, povos, percepções, enfim. Em 1948, a ONU apresentou uma solução de 2 estados, para Israel e para a Palestina. Israel queria mais, mas não recebeu, e se contentou com um pouco menos, sabe do quê? Do tamanho do estado de Sergipe, ou seja, Israel é um pouco menor do que o estado de Sergipe. Melhor pouco do que nada, concorda? E então, os judeus, os israelenses, aceitaram o acordo. Bom, agora chegou a hora dos palestinos. Os palestinos também queriam mais, mas também receberam menos. Só que não se contentaram, e pior, não aceitaram. Formou-se uma aliança descontente, uma aliança árabe, que estava descontente com esta partilha formada por Síria, Egito, Iraque, Líbano e mais tarde Jordânia. Enviaram suas tropas para o então recém-formado Estado de Israel. Famílias judias israelenses foram espancadas, esfaqueadas e queimadas e nas ruas, além da guerra, é claro. Só que não tinha mídia ali fotografando como é hoje, Esta foi a primeira guerra de Israel. Muitas guerras, muitas coisas aconteceram e acontecem até os dias de hoje, pelo fato que muitos dos países árabes, até pouco, não aceitavam o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. Mas isso mudou. Hoje, grande parte aceita, com exceção, é claro, do Irã, Síria e o Líbano. Líbano mais por causa da Hezbollah, que é outro grupo terrorista financiado pelo Irã, que simplesmente se apoderou do Líbano. Durante a Primeira Guerra de Israel, em 1948, houve uma grande evasão de árabes que fugiram da guerra ou que foram expulsos por Israel e também pelos árabes. Mas esses árabes nunca fugiram de nenhum país que chamasse Palestina, porque a dita Palestina não existia como um país, entende? Não existia como um país, era apenas um território. Esse território pertencia a ninguém e sempre esteve dominado por alguma civilização desde antes de Cristo, como, por exemplo, o Império Persa, o Império Romano, até o Império Otomano, o Império Otomano hoje, os turcos, conhecido por turcos, e os ingleses, que também eram o Império, Sempre foi um território disputado, mas nunca pertenceu a ninguém. A coisa é que este plano da guerra não deu muito certo, porque os países árabes perderam. Os 6 países árabes que não concordaram com o plano da ONU de 2 estados para 2 povos, declaram guerra contra Israel. Durante essa guerra, muitos árabes fugiram. Esses árabes eram os árabes que viviam nesses territórios dito Palestina e se refugiaram em outros países árabes, na região de Gaza, na região da Cisjordânia. Esses refugiados, conhecidos como palestinos, viviam nesses países, como por exemplo o Egito, Jordânia, Síria, Líbano, mas eles sofriam um genuíno apartheid. Estes países árabes nunca lhes permitiram a integração dos então refugiados palestinos em sua sociedade. Em sua sociedade árabe, viviam sem cuidados médicos, sem educação, sem nenhuma infraestrutura social. Assim eles eram mantidos pelos países árabes, que os hospedavam para serem usados em futuras questões políticas. Lembre-se, estes países árabes perderam a guerra para Israel e isto feriu sua honra. Tinham então de retrucar de alguma forma. Esta forma foi então o uso do povo palestino. Assim como hoje a Hamas usa esse povo como escudo humano, como refém de agenda política. Querem saber de uma curiosidade? Havia centenas de milhares de judeus vivendo em países árabes antes das guerras, antes da criação do Estado judeu. Mas eles foram expulsos desses países, pois Israel lhes prometia um país. Que país? Israel. Então os judeus se debandaram ou foram expulsos por esses governos árabes, que roubaram dos judeus seus bens, suas terras, suas casas. Ei, peraí! Então por que não se fala em indenização?
ou o direito de retorno desse pessoal que saiu da Síria, que saiu do Líbano, que saiu do Egito e que tiveram suas casas e terras confiscadas. Bom, vamos deixar isso para lá, ok? A grande verdade é que uma grande parte deste público contra Israel é uma corrente que só ficará satisfeita quando Israel parar de se defender. E assim então foi exterminada. Mas o que eu lhes posso dizer é que Israel é a primeira, e presta atenção, é a primeira e última fronteira contra uma expansão que já está em movimento, a expansão islâmica. Pesquise um pouco, aqui mesmo na internet, e veja como vivem os povos sobre a lei islâmica. Leia sobre a tentativa de assassinato à menina Malala Yousaf. Vocês viram os depoimentos dela na ONU? O que essa lei dura do Islã fez com essa menina? Só porque ela queria estudar. Tentaram matar essa menina. Leia sobre a expansão islâmica, sobre o Islã fundamentalista e seus objetivos e reflita com muito cuidado. Agora, preste bem atenção. A Hamas diz lutar pela liberdade do seu povo, certo? Mas que liberdade é essa que o povo não pode falar ou se pronunciar contra a Hamas? Mas que liberdade é essa que a Hamas usa trabalho escravo infantil para a escavação dos túneis de terror? Mas que liberdade é essa que a Hamas não está nem um pouco preocupada com a segurança de seu povo, o povo palestino? Nada pode justificar a morte de uma criança. Claro que não! Mas como pode a Hamas utilizar essa criança como escudo, como uma bomba móvel? Manifestar contra a violência? Claro que sim! Manifeste-se! Com quem usa crianças para se esconder, para se acobertar covardemente. Ei, você ainda não entendeu? Existe uma maneira bem mais fácil. Vai lá viver em Gaza, observe bem. Olha, mas já te aviso, hein? Fique quietinho, não abra a boca, não fale nada, só concorde com eles, pois senão você não sai de lá vivo, cara. Veja o que acontece com os jornalistas que não são muito a favor de Israel, hein? Enquanto estavam lá, davam notícias que favoreciam o marketing da Hamas. Mas quando voltaram aos seus países de origem, começaram a contar a verdade sobre os mísseis que eram atirados de dentro de escolas, de dentro de hospitais e vizinhanças residenciais. Inclusive, eles confirmaram o uso de crianças como escudo humano. Vamos falar sobre manifestações. Olha, eu acho uma hipocrisia total, né? Essas manifestações que acontecem contra Israel. Não estou dizendo as manifestações contra a violência e as casualidades de pessoas inocentes, né, que são mortas. Mas veja o seguinte, 170 mil pessoas morreram na Síria, massacradas. Cristãos, judeus, até mesmo muçulmanos. E ninguém fez nada, no máximo mandaram um Twitter. Vocês estão brincando comigo, porra? Que hipocrisia é essa? Agora existe uma nova organização muito mais forte que a Al-Qaeda, mais forte do que a Hamas, e que é a mesma linha da Hamas, é a ISIS. Veja o que esses caras estão fazendo. Tanto na Síria, estão crucificando e queimando cristãos. Tá? Judeus também, é claro. Inclusive aqueles, tá, que são cristãos e que à força se convertem para o islamismo, tá? Eles matam a si mesmo. Vá ver o massacre, a matança indiscriminada de al-Bashir no Sudão. O que aconteceu? Ninguém fez nada. Por que nada? Não vi nada. Mais de 1.000 mortos agora no Iraque pela mesma atuação da ISIS. Executados com tiros na cabeça. Enfileiraram os caras. E começaram a dar tiro na cabeça. Ora, pessoal, Israel responde aos crimes da Hamas e o mundo vira de ponta cabeça. Vocês enlouqueceram? O governo brasileiro está criando alianças com o Irã. E a Hamas, não me importa, é comercial, é blá blá blá, é construir hospital lá em Gaza, mas é uma aliança. Mas é o governo do Irã que financia a Hamas, a Al-Qaeda e a ISIS, entre outros grupos de terror. Meu caro, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, você quer se manifestar? Se manifeste. Cuidado contra o que você se manifesta. Entenda bem essa sua manifestação. Pois o Islã fundamentalista está na sua esquina, na nossa esquina. Abra os olhos, hein? Porque é desse jeito que você vai viver. Zangão Blues.